pessoal, eu estou aqui mais uma vez, muito feliz, para gravar mais um episódio do podcast Voz do Empreendedorismo, que é o podcast que dá voz às empreendedoras da Ibiapaba. E hoje, mais uma vez, eu estou aqui com o coração emocionado, muito feliz de ter uma pessoa tão honrada, tão digna, que eu fiquei pensando, será que ela vai aceitar? Porque de fato foi isso. E aí, antes de eu apresentar essa moça, eu gostaria de pedir para vocês para assinar o nosso canal, seguir as empreendedoras da Ibiapaba, comentar, curtir e compartilhar com quem gosta dessa temática, que é o empreendedorismo feminino. Eu estou aqui hoje com a Mona Lisa. Muito obrigada, Mona Lisa, pela sua gentileza. Eu que agradeço o convite. Quanto você é ocupada para tirar um tempinho aqui para compartilhar a sua história. Eu gostaria que você se apresentasse para o público que é das empreendedoras. Bom, eu sou Mona Lisa Cavalcante, filha da tia Valdeída, como era conhecida, esposa do Orlando, mãe do Renan, de 21, Gabriel, de 18, e do Levi, de 1 ano. Então, a minha história do empreendedorismo vem da herança da minha mãe, né? Acho que desde criança minha mãe nos colocou para estudar e também para trabalhar. E aí, acostumada a fazer matrícula na escola, a participar dos shows, a cuidar realmente de todos os bastidores do colégio. E quando foi com 14 anos, ela colocou a gente para estudar em Fortaleza. Na época, ela não tinha ensino médio aqui na cidade. Era uma época que a gente não tinha professores tão capacitados, né, para vestibular. E minha tia, morando em Fortaleza, nos acolheu lá com muita generosidade, a quem eu sou muito grata. E diante dessa ida para Fortaleza, eu acabei não voltando. Casei muito cedo, casei com 19 anos, bem novinha. Uma criança. E aí, logo então, enveredei, né, na área da saúde, me formei como fisioterapeuta, fiz pós-graduação, fiz mestrado, fui funcionária de clínica grande da dermatofuncional, clínica de estética, mas depois comecei botando um consultório próprio, que eu acho que aí eu tive muito aprendizado, mas também muitos erros, né? E depois eu fui ser funcionária, e aí como funcionária eu aprendi muito, foi uma escola para mim. Depois essa clínica fechou e eu acabei indo realmente para um ambiente próprio, né? E aí cresci bastante, finalizei minha carreira de 19 anos como fisioterapeuta dermatofuncional. Fui durante muito tempo professora da Universidade de Fortaleza, Unifor, na Unicristos também. Palestrei em Fortaleza, palestrei em São Paulo, palestrei em Belo Horizonte. Então é uma carreira bem bonita na área da estética e a quem eu devo muito, né? E o meu empreendedorismo acho que vem do berço mesmo, mas foi construído muito durante esse momento em que eu tive também a honra de conviver com muitas mulheres empreendedoras. Dentro da estética, o público é muito feminino, né? Não só o público cliente, vamos chamar assim, mas também o público profissional. E aí acabou que eu convivi com muitas mulheres empreendedoras. Então a gente acabava trocando figurinhas. Eu tenho amigas hoje que eram contínuas de congressos, assim. A gente, por exemplo, uma das maiores clínicas da Bahia é de uma grande amiga minha. Então o que eu fazia em Fortaleza, ela fazia na Bahia, a outra fazia em São Paulo, a outra fazia no Rio de Janeiro. E a gente tinha mais ou menos os mesmos estilos de tratamento, mas a gente trocava. Né? Então a gente fazia um menu conjunto, a gente fazia quase que tudo igual, mas porque a gente se ajudava mesmo, né? Então isso foi muito bom. E assim, agora que mudou, né? Porque, Mona Lisa, os médicos, eles não eram empreendedores. Isso, é verdade. Né? Como é que foi essa transição? Porque a pessoa que vai estudar, ou ela monta um escritório que não sabe como é que funciona o setor de pessoal, como é que contrata pessoas, né? E aí a gente vê hoje em dia os médicos empreendedores, né? Eu acho que isso se deve muito à rede social, né? Instagram, Facebook, Orkut. Foi da pandemia, né? Depois que mudou. Eu acho que até um pouco antes. Eu acho que até um pouco antes. Eu lembro que o que me fez projeção, assim, até comentei isso hoje na escola, o que me deu projeção realmente na área da saúde, eu caí nas graças, vamos chamar assim, né? Eu não era de nenhuma família nobre dentro de Fortaleza. Então as pessoas não me conheciam pelo meu berço de Fortaleza. Eu fortalecei muito isso, de quem você é filho, né? Sim. Então lá eu não tinha essa maternidade que eu tenho aqui. E também não tinha nenhum padrinho, né? Não tinha ninguém assim que me lançasse no mercado. Mas eu tive a honra de atender uma jornalista do jornal O Povo, que é a Roberta Fonteles, que eu sou muito grata, grande amiga minha. E a Roberta gostou do meu trabalho, né? E ela disse, eu quero uma matéria contigo no jornal O Povo. Então naquela época não existia nem Orkut. Eu tô falando de uma época que muita gente nem sabe. Nem sabe.
E aí, estando no jornal O Povo, eu ganhei projeção para muita coisa. Inclusive, acho que a minha familiaridade com as câmeras assim vem de um programa que eu tive lá em Fortaleza, numa TV aberta local, né? E passei um ano como convidada de um quadro de beleza. Então, o apresentador tinha um programa diário, esses programas matinais, tipo... Hoje em dia, sei lá, como é esse programa Fátima Bernardes, vamos chamar assim, né? Só que em vez de ser Globo, né, na Globo, em vez de ser... era realmente local dentro de Fortaleza. E aí eu aprendi muito lá também, né? Então isso me deu muita bagagem para que quando viesse essa projeção na rede social, eu já tivesse uma desenvoltura. Então eu tinha a visibilidade do jornal O Povo, que sabia como fotografar, como redigir, como escrever um texto que virasse realmente matéria, que viralizasse como matéria, no jornal, isso no impresso ainda. O Orkut eu não fui muito forte ali, não era uma projeção profissional, né? O Orkut não tinha isso, não tinha. Veio com o Facebook e ganhou projeção realmente, assim, estourou com o Instagram. E aí, então, quando o Instagram chegou, vamos dizer assim, eu já estava nessa mídia, né? Essa mídia offline que já existia. E, claro, na TV também. Então, eu acho que isso facilitou muito minha vida. Né? Ficou muito conhecida, né? Fiquei. Porque naquela época era a TV. Sim, sim. Não tinha outro jeito. Ou era na TV ou era no jornal de papel. Eu lembro que eu lia muito jornal de papel, né? Hoje em dia a gente não vê mais. E a gente tivemos também as revistas, né? Lá em Fortaleza tinha uma revista chamada Saúde Fortaleza, que até hoje é muito forte, e que ela me deu muita projeção, né? Porque acabava que tinha um cunho de propaganda, mas também era científico. Então as pessoas viam que era uma propaganda, mas tinha ciência por trás, porque ela trazia uma linguagem mais técnica. Então a gente acabava ganhando credibilidade desse público de pacientes, porque via que tinha verdade ali, né? E ela fazia muito movimento de integração. Por exemplo, às vezes fazia evento no shopping. Eu tinha um consultório no Del Passeio nessa época. E o escritório deles era no Del Passeio. Então eles faziam, por exemplo, Mês da Mulher, faziam um evento do Del Passeio. Aí acabavam me convidando, porque eu já estava lá também. Acabava dando mais visibilidade. Fiz um outro no Iguatemi. Então, assim, isso dava uma projeção muito grande, né? Então, eu estou entrevistando, gente, uma pessoa famosa. Não mais. Uma pessoa famosa. Que carreira linda você construiu. E assim, onde você toca vira ouro, né? Porque você foi bem sucedida e agora você está numa área totalmente diferente. Coordenando muita gente, ensinando muita gente e que já é referência. E aprendendo com na nossa região. E aprendendo, principalmente. Como foi transitar, né? Eu sei que teve a questão da dona Valdeída. Eu fico assim, emocionada, porque antes do acontecido, ela foi na fazenda. Eu tenho foto com ela. Então, era de uma generosidade tão grande, porque a Cara estudava lá e eu cheguei atrasada para uma festinha, eu nunca vou esquecer isso. Quando ela viu que eu cheguei atrasada, ela pediu para os meninos se apresentar de novo, eu fiquei quase que eu morro de chorar, porque era uma festa do Dia das Mães, e a gente, quando tem um filho depois dos 40, com 40 anos, gente, tudo é diferente, né? Sim. Tem outro valor, tem outro peso emocional. A gente sabe, pelo menos a gente sabe que a criança não vai mais morrer por qualquer coisinha, né? Porque no primeiro filho a gente morre e não morre o tempo todo. Mas era a emoção de ver, né? E assim, eu fiquei impactada com a gentileza dela me viu chegar atrasada e pedir para as crianças voltar. Eu acho que ela se via muito em você, né? Porque ela sempre falava bem de ti. Ela chegou pra me contar: minha filha, tem uma mulher lá em Tianguá. Não, em Tianguá não, em Ubajara. Olha, você precisa conhecer. Ela é linda, a pele dela é muito bonita, você vai adorar. E ela falava muito bem de ti. Então, quando eu cheguei aqui na Serra, que eu te encontrei, eu fiz questão de me apresentar pra dizer: olha, você é a pessoa que minha mãe falava tão bem. E ela falava não só da tua beleza, mas do teu empreendedorismo, dessa coisa realmente da força feminina que tu trazia muito próximo a ela, né? Porque ela foi muito aguerrida de desbravar. Ela desbravou muita coisa aqui na cidade de Tianguá e na Ibiapaba, né? Sim. Quem não conhece a dona Valdeída de Santa Maria, né? Eu estava falando ali com a Mona Lisa, gente, sobre herança e legado, né? E como é que foi? Conta pra gente. Muita gente que está assistindo a gente não sabia desse teu protagonismo em Fortaleza, né? Desse teu conhecimento. E aí é que fica mais forte para mim de você largar tudo isso para viver em outro contexto. Como foi isso? Então, eu estava num projeto, né, já bem estruturado realmente, e mesmo depois de ter passado por vários pequenos consultórios e vários lugares, a gente estava numa casa de 900 metros quadrados, em pleno Meireles, realmente muito bem estruturada, e estava muito bem, né? E aí Deus me deu a graça da minha conversão. Eu digo isso porque
Eu era católica, filha de católica, não poderia ser diferente, mas em um momento eu realmente questionei, né? E ao questionar esse catolicismo, eu fui surpreendida para estudar, e eu sempre muito cética, sempre buscando muito científico, acabei me apaixonando e me convertendo pela ciência mesmo, né, pelo estudo. E aí, diante dessa conversão ao catolicismo, apesar de já ser católica, eu aprofundei, realmente fui estudar bastante. E a gente fez alguns retiros juntas, eu tenho essa alegria. Mas quando foi no último retiro, era dia... Isso foram quase 5 anos, assim, de conversão, né? Quando foi no último retiro que a gente fez junto, era dia 28 de maio, por ali. E no domingo, quando a gente saiu do retiro, no finalzinho da tarde, estava só eu e ela. Pela primeira vez fazíamos só nós duas juntas. E o céu, assim, estava laranja, coisa mais linda. Era o final da tarde em Fortaleza é muito bonito, né? Eu sempre gostei muito. E aí eu disse, mãe, é a melhor hora do dia, assim, é quando a alvorada chega, né, que eu corria muito cedo da manhã na beira-mar e vi o sol nascer, ou esse final da tarde, para mim, é o ápice, assim, do dia. E eu digo, mãe, a gente tem muito que agradecer, mas que pena que a gente não tem nada para entregar para Deus. É como se a gente não tivesse nada para dar, né, tipo assim, eu tava... A gente recebe tanto. Eu tava num momento de tanta estabilidade, né, matrimonial, de profissão, de amizades, de financeiro, de tudo que eu pudesse imaginar, de estrutura de estudo. Então, assim, em 2020, eu respeito muito, né, o que muitas famílias passaram na pandemia, mas eu tenho que dizer que a nossa pandemia pra gente foi muito valiosa, né? Pra minha mãe, não. Pra minha mãe foi muito sofrida, né, com a história das escolas. Mas dentro da minha família, assim, no meu núcleo, eu, meu marido e meus 2 filhos, foi muito valioso. Porque a gente tinha a oportunidade de se recluir, né, ficamos em casa. Nossa casa era muito confortável para o que a gente precisava naquele momento, e a gente ficou muito entre a gente. E aí eu lembro que em janeiro de 2020 eu fiz um propósito. Ou eu ia fazer uma nova graduação, ou eu ia fazer um mestrado, ou eu ia estudar teologia e filosofia, ou não ia fazer nada. Aí eu, quer saber uma coisa? Não vou fazer nada. Tirar um ano sabático. Vou fazer nada, assim, não vou fazer nada de obrigação, vou fazer tudo por devoção, por vontade. E aí eu comecei a estudar, por áudio, né, eu não era uma pessoa da leitura, né, hoje até uma história engraçada para contar, eu não lia nada que não fosse técnica, que fosse uma leitura de da profissão. Sua profissão. Fora isso, eu não lia nada, absolutamente nada. E aí eu escutava muito, então eu fazia áudio de muita coisa boa que estava surgindo naquela época, fazia muitos cursos e tudo, e foi muito valioso. Mas quando chegou ali a pandemia, dia 19 de março, eu saí da clínica, cheguei em casa, arrumei a casa, limpamos a casa no dia seguinte, a gente tinha uma piscina pequenininha no apartamento, e disse, não, a partir de agora a gente vai usar a nossa casa, né? Então a gente arrumou a casa nós mesmos, a gente foi lá escovar, limpar a piscina, foi bem legal. E a gente viveu ali uns 4, 5 meses totalmente em casa, de muito crescimento mesmo, né? De muita incerteza, porque a clínica não estava aberta ainda, mas eu consegui dar muito suporte às pacientes. A gente fez um mutirão de ligar para todas as pacientes, né? E se colocar à disposição. Eu fui me debruçar para estudar sobre imunidade, coisa que eu já tinha no currículo por conta do mestrado, mas não era o meu foco dentro da clínica da estética. E aí eu consegui ajudar muita gente, fiz consulta online, fazia de forma gratuita, enfim, foi bem legal. E aí, quando veio a questão do passar da pandemia, quando a gente estava nesse retiro, eu digo, mãe, a gente não tem nada para entregar para Deus, nada, porque assim, a gente não teve perdas nessa pandemia, né, a gente fala assim de forma, minha mãe teve muita perda financeira, mas ela não era apegada ao dinheiro, então para ela aquilo ali não era nada, né, ela não perdeu ninguém, então para ela isso já era o máximo, né? E eu não tive nenhuma perda, eu consegui passar uma pandemia de forma muito generosa de Deus até. Meu vizinho, para você ter ideia, em janeiro de 2021, a minha vizinha internou. Ela e ele eram juízes, né? E ela internou e ela achou que o marido disse assim, ela não volta mais, né? E ela ficou muito grave, fez vários tratamentos muito profundos. E ela voltou. E quando foi em fevereiro, quando ela voltou, eles decidiram para casa de praia. Então, em fevereiro, a irmã dela, que estava na casa de praia com eles, faleceu. Faleceu a sogra, que estava com eles. Aí o sogro veio morar com ela. Em março falece a irmã, em abril falece o sogro, em maio falece o marido. Ai, meu Deus. Essa mulher que estava se recuperando do Covid
perde 4 pessoas da família assim. E tava plena porque eu digo assim, muito entregue nas mãos de Deus. Não, se Deus me deu todas as perdas, Ele sabe que eu vou aguentar essa cruz. E 2 dias depois de eu ter dito isso com minha mãe, ela teve o AVC, né? E eu estava em São Paulo para um congresso e ela veio para Tianguá. E é tão engraçado como Deus assim, faz as coisas de forma tão perfeita. A gente só vê depois, bem depois. Minha mãe era uma pessoa de cuidar de todo mundo, mas ela não fazia exames, ela não se cuidava, né? E para ela estava tudo bem, né? Quando foi na segunda, ela chega aqui em Tianguá, eu vou para São Paulo. Quando é na terça, ela passa o dia em Sobral fazendo um check-up. Coisa que ela nunca fez. Nunca tinha feito. Mas ela saiu do retiro com esse propósito, eu vou me cuidar. E ela fez exame neurológico, ela fez exame, ela passou com um médico cardiologista, com neurologista, com endocrinologista. Então ela foi assim, varrida, né? Fez todos os tipos de exames que ela poderia fazer naquele dia e já entregou para os médicos. E ela finalizou a terça-feira dela saindo de um neurologista e o médico dizendo, não, você tá ótima. Vá viver sua vida, vá curtir sua vida. Qual é seu hobby? Ela disse, não tem hobby, não, é trabalhar. Hobby é trabalhar. Disse, não, vai arrumar alguma coisa pra fazer, vai arrumar umas amigas pra conversar. Enfim. E aí, à noite, ela foi trabalhar na faculdade, saiu de lá, foi pra casa super bem e não acordou, né? Ela teve um AVC fulminante e esse AVC, ele, pelo exame, por tudo que eu recebi, eu estava em São Paulo ainda, quando eu comecei a receber as imagens, comecei a receber as coisas, e falei com os neurologistas, né, e eles disseram assim, quando eu recebi as imagens, eu mandei para um neurologista que eu tinha ido com ela em Fortaleza, uns 4, 5 meses antes, doutor Daniel. E eu liguei para ele, me identifiquei, contei o que aconteceu, e aí quando ele pediu, ele disse, eu quero lhe dizer uma coisa, só um milagre. Aqui, se sua mãe está viva, já é um milagre. Eu disse, tá bom, doutor, então vamos ver o que a gente pode fazer. E aí, quando eu terminei tudo, assim, quando eu não tinha mais nada para resolver, né, o voo já estava programado e tudo, e eu digo, Senhor, é tua, né? Ela está pronta, ela estava confessada, comungada, ela estava em estado de graça, ela teve os exames todos avaliados com alta qualidade, então, assim, ela não... o Senhor está chamando e ponto final, né? Mas não foi, né? E eu dizia assim, Senhor, aí mais um dia. Acho que um dos dias mais difíceis da minha vida foi o dia que a gente teve que voar com ela. E aí, diante da família, né? Disse, não, a Mona Lisa vai, né? A Mona Lisa tem mais capacidade, vai. E foi muito difícil, né? Porque a gente fretou uma UTI aérea para buscá-la em Sobral e levar para Fortaleza. Sobral, ela foi muito bem atendida na Santa Casa. Eu devo muito, assim. E esse dia, sem dúvida, foi muito difícil. Mas chegando em Fortaleza também foi muito difícil, né? Foram 14 sepses. Hoje, a gente está no período da quaresma, eu digo, são 14 estações da Via Crucis. Né? Então foram 14 sepses. E hoje eu sei que, do jeito que ela me deu a vida, ela ficou ali também para me dar a vida. Porque eu ganhei uma vida nova. Depois daqueles 5 meses de hospital, a gente fica mais humana, né? A gente fica mais gente. E eu que vivia com tanta vaidade, eu que vivia num mundo de muito supérfluo, né? Uma vez, no período da minha conversão mesmo, eu cheguei pro nosso diretor espiritual e eu disse, padre, eu não consigo trabalhar com o que eu trabalho e ver sentido, porque eu estou vivendo uma outra vida de interiorização e as pessoas estão vivendo no exterior. E eu trabalhava com beleza, com botox, preenchimento, tudo que deixa a gente tão bonita, né? E sempre valorizando o externo. E ele olhou pra mim e disse, ele disse algo desse tipo assim, eu entendo que você não precisa do seu trabalho para sobreviver, que você tem outros meios, de que eu posso dar aula, eu posso fazer tanta coisa que não, né? Ele disse assim, mas eu pergunto, hoje você atende quantas pessoas? Eu disse, na clínica devem rodar, sei lá, umas 16 pacientes por dia. Ele disse, na sua maca, deitam quantas pessoas? Na sua cadeira, sentam quantas pessoas para se consultar com você? Eu só vou colocar umas 6. Aí ele disse, você tem 6 amigas para você bater na porta todos os dias e falar de Deus? Eu disse, não. Então continue onde você está. Porque é onde você está que você vai conseguir falar sobre Deus. E quando uma pessoa chegar, por mais futilidade que ela possa parecer, por mais externa que ela possa parecer, você vai resgatar o interior dela. E a partir daquilo ali, eu mudei o propósito do meu consultório.
né? Então, assim, as pessoas que entravam ali recebiam beleza, sim. Mas antes dessa beleza... Não saía do mesmo jeito. Não saía do mesmo jeito, né? Então, para ali naquele momento ali foi uma mudança muito grande, né? Então, ali já começou a ter a minha interiorização também para ajudar as pessoas. E eu penso que aqueles 5 meses ali foram cruciais para mim, né? Foram muito valiosos mesmo. Aí ela ficou no hospital em Fortaleza, era perto da clínica. E você continuou trabalhando e cuidando dela? Continuei. Eu fazia assim, um expediente, eu estava na clínica, então eu ia banhada para a clínica para não levar nenhuma contaminação, né, do hospital para lá. Eu ia para a clínica, depois eu ia em casa, almoçava e aí eu passava a tarde no hospital. E no começo eu não podia, né, porque ela estava em UTI e a gente não tinha assistência. Quando a gente conseguiu uma UTI humanizada, aí sim, eu comecei a brigar, né? Comecei a valer dos meus direitos de profissional de saúde. Eu disse, olha, eu preciso, eu tenho que ter esse tempo com ela. E aí também o tempo que ela acordou, o AVC foi dia 2 de junho, no dia 10 de agosto ela acordou, né? E aí ela acordou sem consciência, claro, mas ela esteve ali por muito tempo com a gente. E a gente cogitou, inclusive... tirar o traqueóstomo, né, que é a ventilação mecânica. A gente lutou muito por isso e o médico disse, olha, a gente precisa tirá-la do hospital, porque o hospital, por mais bem que faça, também tem muita contaminação. E aí eu montei toda uma estrutura em casa, fiz uma reforma, assim, a toque de caixa, igual ela fazia, para poder montar um quarto para recebê-la, né? Mas, infelizmente, o quarto ficou lá sem recebê-la. E aí ela veio a óbito em outubro de 21, né? E o dia que ela faleceu, as pessoas até assim, a gente fez um velório só a família à noite, aí a gente foi para casa e quando foi no sábado de manhã a gente fez o velório aberto para a família e para os amigos de Fortaleza, e aí no sábado à tarde começou o velório aqui em Tianguá e terminou no domingo. E eu não sei se você acompanhou, muita gente acompanhou, que foi algo assim grandioso, né? Eu digo Tianguá York, né? Eu chamo Tianguá York porque eu digo que o que acontece aqui é glamuroso, né? E foi do jeito que ela amaria, realmente. Com certeza foi feito para ela. Você falando aí esse tempo com ela e eu lembrando o que aconteceu com a gente que estava aqui. Uhum. Eu lembro que toda hora a gente queria notícias. Sim. Né? E chegava uma notícia de um jeito, chegava de outro. Mas assim... ela, por ser querida do jeito que era, conhecida do jeito que era, pode ter certeza que durante esse tempo todo ficou todo mundo esperando notícias. Sim. E todo mundo torcendo e rezando para que... E eu acredito que aquele período de 5 meses dela também, hoje eu escuto relatos assim, de pessoas dizendo assim, Mona Lisa, eu aprendi a rezar o terço, rezando o terço da tua mãe, eu não rezava. Eu passei a orar todo dia, porque todo dia eu orava pela tua mãe, e aí isso virou um hábito na minha vida. E eu penso que se talvez tivessem sido 5 dias, em vez de 5 meses, as pessoas não tivessem criado esse hábito, né? Tudo na vida é hábito, né? A gente ganha... E Deus faz tudo perfeito. Faz. Por mais que... E, enfim, onde eu ia chegar? Na mesma semana que ela faleceu também o pai de um colega, né? Chama Ítalo Marcilli, ele é um grandioso psiquiatra no Instagram. E o Ítalo, ele perdeu o pai de uma forma muito abrupta, né? Brusca. O pai é cirurgião plástico e ele foi tomado de um assalto no Rio de Janeiro, levou um tiro no rosto. E o tiro desfigurou o rosto dele. E ele tinha uma programação de um curso online que começava 2 dias depois. E ele manteve o curso, tá? E ele é uma pessoa de uma espiritualidade muito grande, né? Ele, a esposa. E ouvir essa aula dele na quarta-feira, acho que me deu muita força para enfrentar o meu final de semana de velório, né? Porque ele foi muito forte diante da morte. E ele fez uma alusão assim, meu pai corrigiu muitos problemas físicos e ele foi tomado desse físico que uma bala no rosto desfigura toda a pessoa, né? E ele colocou isso, que assim, Jesus ficou desfigurado, mas foi nessa desfiguração que a gente ganhou a vida eterna, né? Que a gente ganhou o reino do céu, a possibilidade de estar com ele. Então, para mim, foi muito forte viver aquilo ali e na sexta-feira perder minha mãe. Então, eu estava muito firme. Você foi preparada? Eu fui preparada, Acho que Deus foi muito, muito bom nesse sentido. Foi preparada. E aí, todo mundo fala que no velório eu estava muito... apática até, sabe? As pessoas aqui são muito emotivas, né? E hoje me veem muito chorona, diz, por que naquela época tu não chorava? E eu acho que por isso, porque eu vinha de 5 meses calejados, eu né? escutei uma coisa, porque eu também perdi minha irmã, eu não gosto de falar dela, porque eu choro demais. Eu escutei uma pessoa dizer isso e eu fiquei com isso no meu coração, que gente que dá escândalo é remorso.
né? Assim, porque quando você pede que não deve nada à pessoa que fez. Claro que você. Cada um, ninguém mede sofrimento, é né? verdade. Ninguém mede sofrimento. E nem luto, né? Eu passei 3 anos de luto. Eu sei do dia que começou e do dia que terminou, né? Mas é muito disso, né? Então você estava preparada, você sabia que Deus que era o melhor para ela. Né? Sim, e eu acho que a fé da gente ela é testada no momento dos desafios, né? É muito fácil a gente dizer que ama Deus aqui, bonita, com uma amiga do lado, um monte de câmera boa do lado. Sem nenhuma necessidade, Sem né? nenhuma necessidade, né? São nas provações que a gente tem que testar a nossa fé, né? E aí, eu vim para Tianguá e fiquei aqui por 7, 15 dias. E eu lembro que a gente saiu, né, do velório, tudo. Eu digo, não, eu vou pra casa dela. Aí todo mundo, tu vai pra Tia Valdene, vai dormir não sei onde. Não, vou pra casa da minha mãe. E aí eu fui, dormi na cama dela. E até hoje, a casa só não tá exatamente como ela deixou. Minha tia até reclama. Só não tá exatamente como ela deixou, porque eu tive que tirar as roupas dela do armário dela e levei pro outro quarto. E quando o Levi chegou, né, eu desmontei um móvel dela pra botar o berço no quarto, só isso, né? Mas o resto, até as calcinhas dela continuam lá. E eu digo que é uma alegria, sabe? Porque... É um privilégio, né, de ser filha dela, sim. de ter aprendido tanto com ela, de ter passado esses anos todos com ela. Porque eu acho que quando você se isola, né, da dor, você sofre mais, porque vira uma casquinha e depois quando você tem que viver de novo. Tipo assim, acho que se eu tivesse ficado morando em Fortaleza, eu teria aquela sensação de que minha mãe pode... Amanhã eu posso vê-la. Tipo, depois da manhã eu vou encontrar com ela. E não, eu vivo a vida dela hoje, no colégio dela, na casa dela, do jeito dela. Então, é uma dor que vai sendo amenizada, né? Vai saudade, sendo, né? Vai sendo confortada. Como foi isso? Deixar a tua vida lá para viver aqui no interior, outra estrutura. Porque também não é só a Mona Lisa que mudou de vida, né? Seus filhos mudaram de vida, seu marido, aí veio um bebê. Só cortando aqui, gente, mas eu acompanhei cada mêsversário dele, a coisa mais santa da vida, a coisa mais linda. Então, essa mudança, ela foi realmente guiada, sem dúvida. A gente foi embora, a gente voltou para Fortaleza, e eu lembro que eu passei a semana de atendimento, né? Cumpri a agenda que eu já tinha programado. E quando foi na quinta-feira eu fui para adoração. Eu já tinha costume de fazer missa diária, já estava no nível de conversão maior, conseguia fazer missa diária. Hoje eu não, infelizmente, estou mais assim. E na quinta-feira, em adoração ao Santíssimo, eu perguntei a Deus assim, Senhor, e agora? O que o Senhor quer de mim? Né? E ele veio com uma passagem. Eu tenho um livrinho que eu acompanho a adoração do Santíssimo, e veio uma passagem no livrinho dizendo algo desse tipo. Só que eu não sou aquela pessoa eu acho meio que supersticioso, você abrir a Bíblia para ver o que Deus quer lhe dizer ali. Eu não sou assim, tá? Mas nesse dia me veio uma palavra. Aí no dia seguinte, eu tive confissão, né, com esse mesmo padre. Mas qual era a palavra? Eu não lembro exatamente como era, mas era de dizer que você tem que assumir a sua responsabilidade. Existem coisas que são responsabilidade, né? Então, quando você diz que você se torna responsável por algo, não é a sua escolha. Não é a nossa escolha. É a de quem você entrega, é de quem você está servindo. É meio que assim, né? Então, era responsabilidade e serviço. Quando eu fui para a direção espiritual com o padre, eu coloquei isso. Eu disse, padre, e agora? O que vai ser da escola? O que vai ser, né? O que vai ser de todo mundo? Lu, eu passei assim 5 meses certa de que a escola continuaria com as pessoas que aqui estavam. Porque lá nós temos pessoas que colaboram com aquilo dali desde a fundação. Elas fundaram junto com minha mãe. Né? É como eu digo até hoje, eu digo, se eu tenho uma herança a receber hoje, é porque vocês construíram essa herança junto com minha mãe. Então ela não é só minha, ela é dos filhos de vocês também, eu tenho responsabilidade com eles. Né? E são pessoas de 37 anos, são pessoas de 32 anos, de 31 anos, então assim, são vidas, né? E eu te confesso que eu, por exemplo, eu não deixava filmar minha mãe no hospital, eu não deixava fotografar, eu tinha muito medo de como as pessoas, acho que eu ainda muito ligada na carne, né, de como o corpo dela foi definhando, porque uma pessoa que passa 5 meses no hospital vai ficando totalmente diferente. E eu tinha muito medo, e quando foi no velório, eu vim muito armada, sabe, eu preparei tudo com antecedência, né, eu liguei para um amigo aqui, e eu dei ordens, literalmente, assim, eu fui muito dura. Não quero nada de filmagem, não quero isso, não quero aquilo outro, tal. Mas eu quero cobertura completa. Então, filmem sem mostrar, né? Enfim, então, fizeram algo, assim, muito superior ao que eu esperava. Eu só não queria tumulto, eu só não queria que as pessoas falassem mal daquele corpo que estava ali, né?
E que ninguém perdesse a imagem que tinha dela, né? Mas, Lu, eu fui tão pequena e eu saí daqui tão grande. Porque quando eu fui no velório, eu vi o amor das pessoas para minha mãe, né? A gente tem hoje mais ou menos uma quantidade de mais ou menos 500 pessoas cabem na quadra. A gente teve mais de 700 pessoas na hora da missa do funeral. E eu saí daqui entendendo o que era amor, né? Eu até então eu achava que as pessoas iam ser curiosas. Eu até então achava que as pessoas queriam ver com o estado que elas ficou. Quando morte de acidente, né? E não foi. Foi diferente. Então eu mordi minha língua e eu faço questão de dizer isso, porque é muito bom ter humildade para reconhecer que você errou, né? Então eu não convivia com as pessoas daqui, eu não tinha o amor, eu não sabia o amor que elas tinham pela minha mãe. E quando eu cheguei pro padre, eu disse: padre, eu encontrei uma comunidade que ama a minha mãe, e que ela amava, e que é uma forma de mantê-la viva. E aí ele disse assim: mas ao mesmo tempo, eu não preciso e eu não quero tirar o lugar das pessoas que lá estão. Eu não quero ter embate com ninguém, eu não preciso ter nada disso. E ele foi ler um ponto que é o 503 do livro chamado Caminho, que diz assim: tão humilde, tão humildezinha, mas não sabe que o que tem é deveres, cumpre o dever de cada dia. E ali passou. Quando foi no sábado, eu estava fazendo um curso de casais, né? E nessa época eu estava na pandemia, ainda estava online. E esse curso, a gente lia o material que era dado para o casal. Eu lia sozinha, meu marido lia sozinho. Depois a gente se encontrava para discutir sobre o tema. Depois a gente levava para o grupo e discutia no grupo. Por conta dessas vivências daqui de Tianguá, acabou que eu não li nada. E meu marido muito pouco. Então a gente chegou na aula, assim: oi, qual é a aula de hoje? E era um caso muito parecido com o nosso. Era um pai, uma mãe e duas filhas muito bem-sucedidos, todo mundo harmônico, todo mundo organizado, tudo perfeito. Mas o pai, para ajudar a empresa que ele trabalhava, ele precisaria se mudar. E a família toda teria que ir junto. E eu tomei de um choro que eu não aguentava, porque assim, eu estava vendo a resposta da minha oração, né? E ali, a gente desligou a câmera, sentamos nossos 2 filhos, eles já eram grandinhos, né? E a gente conversou com eles, e o mais velho disse: mamãe, se a senhora quiser ir, pode ir. Eu não vou, eu vou ficar aqui porque eu vou terminar meu 3º ano, 3ª série do ensino médio. E o Gabriel: mamãe, se a senhora for, eu vou também. Do meio, né? E meu marido disse: se você quiser ir, a gente vai. Eu disse: mas vocês não entendem? É igual a história do homem. Ele não quer ter o poder da decisão, ele quer que vocês, eu quero que vocês decidam por mim. Ele disse: não, meu marido disse: não, decidir por você eu não vou. Mas se você quiser ir pra Tianguá, pra acalmar seu coração, a gente vai. Quando foi no domingo, aí eu não tinha ficado ainda segura, né? Quando foi no domingo, meu irmão me mandou uma mensagem. Porque eu tinha feito uma proposta pro meu irmão. Meu irmão é um excelente, né, advogado, então assim, eu admiro muito o trabalho dele. E eu disse para ele que ele ficaria com a parte financeira e administrativa da escola, mas como ele é de uma outra religião, eu ficaria com toda a parte que fosse envolvida do aluno, né, do professor, do aluno. Então eu pensava que à distância eu iria coordenar a equipe que aqui já estava, e tudo que fosse relacionado ao aluno, ao professor, eu ia manter o propósito da escola ser continuar cristã, católica. Ele disse que não. Ou era tudo com ele, ou era tudo comigo. Mas se fosse tudo comigo, eu tinha que vir embora para Tianguá. Aí eu, pronto, a resposta tá dada. Foi chamada. Isso foi no domingo, na quinta-feira eu tava aqui, de mala e cuia, como eu conto, né? Literalmente. E aí eu não voltei mais para Fortaleza para morar. Só que aconteceu o quê? A clínica continuava existindo, eu tinha agenda a cumprir, eu tinha tratamentos que estavam em andamento. E eu tinha pessoas que dependiam do meu trabalho. Eu tinha 2 colaboradoras que trabalhavam comigo já. Uma já estava há 15 anos, outra tinha 10 anos. E aí eu mantive, então, o Instagram, já que a gente falou de rede social, eu mantive o Instagram daqui com as divulgações da clínica e não mostrava que eu morava em Tianguá. Então eu só aparecia no Instagram do colégio. E aí os pais da escola eram muito engraçados. Quando me viam na recepção da escola: mas você tá aqui? Mas você tá em Fortaleza? O Instagram mostra que eu tô lá, mas eu tô aqui. Então, é isso. Aí eu passei ainda 3 anos assim, né? Quando foi em setembro do ano passado, a gente arrendou a clínica para uma médica, inclusive daqui de Tianguá, a Priscila Brandão. Ela é médica de implante capilar, uma pessoa que faz um trabalho incrível. E a equipe continua trabalhando com ela, e a clínica prosperou, e a clínica tá mais bonita, tá mais próspera. Foi muito bom mesmo. Como é abraçar o pedagógico? Agora eu sou estudante de pedagogia. Eu sou acadêmica. É um desafio. Que legal. É um grande desafio, porque
eu entendo, né, que não é só dar letramento. Não é só entregar português e matemática, né? Não é só fazer o aluno passar no vestibular. Vai além, né? É construir almas que vão um dia chegar no céu e do jeito que Deus vai cobrar essas famílias pelas aulas que lhe foram confiadas na Terra, Ele vai cobrar pra gente também. Cadê você educou direito? Você ensinou que aquela criança não podia fazer bullying com o outro? Você ensinou para aquela criança que sofria porque o pai não a amava, que ela poderia se sentir amada porque Deus existe, né? Então, assim, são muitas situações que a gente vivencia. A gente tem hoje, no colégio, mais de 1.100 alunos. Então, imagina, são 1.100 alunos, com quase mais de 800 famílias, né? Famílias de muitos contextos. A gente tem hoje, na faculdade, uns 400 alunos, que eles muitas vezes não são acompanhados pela família, né? Mas existe uma história por trás ali também. Então, além disso, nós temos 302 colaboradores ao todo no grupo, juntando a livraria com a faculdade e a escola. Então, são muitas vidas, né, que depende do meu... E aí eu vou lhe falar de outra coisa que eu observo, porque eu sou professora, né? Uhum. Os pais, a maioria, né? Claro que a gente fala aqui não é de um grupo, né? Mas os pais não estão mais querendo educar os filhos. E é isso que eu acho que é o principal desafio. Eles botam a responsabilidade na escola e a outra, e assim, me preocupado, se tirar nota baixa talvez chame atenção, né? Mas o que eu vejo, né? Porque eu venho da educação e apoio o projeto que tem lá no meu município de valores humanos e gosto de ensinar, que eu acredito que eu descobri meu propósito de vida um dia desse, é ensinar mesmo. E os pais não estão mais nisso, está todo mundo preocupado em sustentar, né, financeiramente, e aí deixar as crianças de lado. A gente fez um mural com os alunos do ensino maior, né? Fundamental 2 e ensino médio. E a gente pediu para os meninos escreverem o que ele realmente gosta na família deles, né? E a grande maioria diz assim, quando meu pai larga o celular para ficar comigo, quando meu pai joga futebol comigo, quando minha mãe cozinha junto comigo, coisas tão bobas, coisas tão simples, tão corriqueiras, tão do dia a dia, e que a gente está deixando de fazer porque a gente está encontrando valor no que é mais tecnológico, no que é mais, né, superficial, sei lá. É difícil criar gente. E aí tem gente que diz assim, ó, tu tem outro filho, tu é doida, botar filho nesse mundo que tá hoje. Eu disse ao contrário, acho que eu tenho que botar filho nesse mundo que tá hoje pra melhorar o mundo. Pra melhorar o mundo, eu também penso assim. Aí minhas amigas dizem isso, tu é doida, tu entrou dentro de uma escola, tu tinha uma vida tão tranquila. Mas é porque tem gente... Tu era autoridade naquilo que tu fazia, hoje tu não sabe de nada, e hoje tu tem que aprender tudo. É isso que eu quero que você conte, como é isso, porque assim, você construiu uma carreira, você é mestrada, tem todo, como você falou, tinha tudo. Era só agradecer e manter, né? E aí recebe um desafio que é entrar no mundo da educação com mais de 1.000 alunos. Gente, quem é da educação, nas escolas, na hora do recreio, dá vontade de a gente sair correndo. Eu digo ao contrário. Eu estou na minha sala, né? Eu tenho 2 salas, uma na unidade 1 e na unidade 2. São 2 prédios, então isso é mais desafiador ainda. Se fosse um prédio só, acho que era mais fácil. São 2 prédios e quando eu estou num lugar, alguém me sente falta de mim no outro. Isso é muito ruim, porque eu já tive 2 clínicas e eu sei que você sempre deve em algum lugar, né? Então isso para mim é ruim. Mas é o que temos. E aí, quando eu tô muito estressada, assim, às vezes uma reunião muito técnica, uma decisão muito forte para tomar. Gente, dá licença só um instantinho, aí eu vou no recreio, brinco com os pequenininhos da educação infantil, aí volto, energizada. Volta outra. Porque eles são muito infantis, né? Eles são, é como Jesus diz, deixai vir a minhas criancinhas, porque é puro. Eu fui professora de educação infantil por um bom tempo, né? Que a minha formação naquela época era pedagogia, gente. E depois eu fiz letras e aí depois eu fui trabalhar com os maiores, né? E aí a gente sente a diferença. Porque eu dava aula descalço, né? Porque eu ainda acho inadmissível a professora de educação infantil que vai de salto, que vai de sapato. Não dá. Porque não dá, a criança quer brincar e a gente sabe que aprende brincando, né? E é um desafio muito grande. E agora, estudante, né? Agora estudante também. E aí, assim, tá bem desafiador. Aí eu ia contar a história dos livros, né?
eu não era uma pessoa de leitura, né? Nada. E aí, quando minha mãe adoeceu, eu digo, o que eu posso fazer? E aí, São José Maria Escrivá diz que melhor do que a gente fazer grandes jejuns, principalmente quando a gente está num período que a gente não tem como organizar um jejum, é tirar uma colher do que mais gosta e botar uma colher do que menos gosta. Então, são jejuns mais queridos por Deus, é como ele diz isso, são jejuns mais contínuos, né? Você está sempre no sacrifício, está sempre na penitência. E aí, uma das coisas que eu fiz foi botar café, que eu não gostava, eu comecei a tomar café. Porque todo canto que você vai, alguém oferece um café. Eu adoro café. Aí você tem que oferecer, aí você tem que tomar. E eu detestava café. E aí eu passei a tomar café. Depois da gestação, o paladar também acabou e eu não aguento mais. E a outra coisa era ler uma página por dia. Então eu botei o café e botei que eu tinha que ler uma página por dia. E tirei o doce, né? E aí, nessa história de uma página por dia, hoje eu ando com um livro para todo canto. Hoje eu tenho uma biblioteca e tem me ajudado muito, muito mesmo. Tanto livros de formação moral, né, de doutrina cristã, mas livros de pedagogia também. E aí eu tento mesclar um pouco. E eu acho que a vinda do Levi veio muito para isso, né? Porque uma coisa você... Foi planejado não, né? Foi querido, né? Eu sempre, depois da minha conversão, eu olhei para a minha maternidade e disse assim... Eu passei 16 anos evitando, né? Meu marido não queria mais ter filhos. A gente tem uma diferença de idade, apesar dele ser super jovem. Ele não queria mais ter filhos. Ele dizia, não, tá bom, tá bom. E eu também, no meu egoísmo, dizia, não, minha carreira primeiro, meu corpo primeiro. Pra que ter filho, ter trabalho, né? Primeiro eu, né? Então, quando eu me converti, eu senti em dívida com Deus. É como se eu estivesse priorizando a mim, sendo que essa alma não existiria se não fosse a minha decisão de dizer sim pra Deus, né? E aí eu comecei a conversar isso com meu marido, comecei a colocar para ele, e comecei a estudar com ele, mostrar realmente o que o catecismo fala e tudo. E aí, quando a gente engravidou, não foi assim, como ele disse, não foi uma surpresa, porque eu já falava, mas não foi planejado para acontecer, né? E hoje ele diz assim, olha, Levi, eu não queria que tu nascesse, mas Levi, olha, hoje eu não vejo minha vida sem você. Aí eu diga, meu amor, seja muito honesto com ele. Filho, eu conto a história, né? Porque ele é bebezinho, mas ele um dia vai entender. Isso fica no subconsciente, né? Filho, o papai disse que não queria porque o papai era egoísta, porque o papai e a mamãe achavam que não precisavam de mais filhos, mas hoje a gente entende que filho é a bendição de Deus e tal, e tal. Eu conto assim, a Levi ri, sei lá, se fica alguma coisa assim, ali. Eu tenho essa história, né? Porque quando eu comecei me relacionar com o Theo, eu não queria mais filho. Até pela história de vida que eu já tinha, de ter passado um tempo criando menino sozinha, com a condição que tinha, de salário de professora. E aí, quando eu encontrei o Theo, era claro que ele também não queria. O filho dele já tinha 30 anos, mais novo, né? Com 27, por aí. E aí, nesse processo de vasectomia, a Karen veio. E Deus é tão bom, porque aquela menina, nós ficamos mais jovens com ela. É, verdade. É impressionante como ela é uma criança boa. E eu acho que essa maternidade madura, como você disse, depois dos 40, ela nos ensina a não ter medo, né? E a ser mais disponível. Porque eu acho que quando a gente tem um nível de empresa, né, de empreendedorismo mesmo, a gente passa a fazer o que tem que ser feito, independente de querer ou não, né? Tipo assim, tem hora que você não quer ir para a fábrica, você não quer ir para o trabalho, você não quer bater ponto, mas você tem que ir. E tem que fazer muito bem feito, porque depende de você um monte de gente. E aí essa maternidade vem também com isso, né? E é engraçado que, às vezes, mesmo no cansaço do dia, eu digo que o Levi é meu psicotrópico. Essa semana semana passada a gente viajou, e foi uma viagem muito desejada, né? Muito desejada. Faziam 2 anos que a gente esperava para viver esse momento de 7 dias. E quando a gente chegou lá, no meio da viagem, os problemas daqui chegaram lá. E a viagem praticamente acabou, né? Porque a gente não tinha mais condições de viver as coisas pensando nos problemas daqui. E eu disse pro Júnior, engraçado, com todo o problema que a gente está tendo, a gente não estourou, a gente não gritou um com o outro, não gritou no telefone, a gente não se estressou, a gente não desabou o mundo, eu não saí chorando, desesperada, porque tinha o Levi. Então, por ele, eu descia para brincar no condomínio, por ele eu fui para a piscina, porque por mim eu não precisava mais ir para a piscina, não tinha clima, eu tinha que resolver meus problemas, né? Por ele eu saí do celular, por ele. Então, Deus é muito sábio, né? Agora, feliz daquele pai, daquela mãe que entende que um filho é sua responsabilidade tanto quanto uma empresa, né? Então, tem que dar certo. E tem que dar certo não é pela escola, não é pela terapia, é por você. Falando em terapia,
crianças atípicas hoje que nos são colocadas como missão, hoje a gente tem 82 crianças da educação inclusiva na escola, né? A escola... Outro desafio. Outro desafio, E a escola já era inclusiva antes mesmo de qualquer legislação, né? A gente já teve no histórico crianças com Down, crianças surdas mudas que foram alfabetizadas na época que nem existia internet, né? Então eu tinha que aprender nas enciclopédias mesmo, e eu tiro o chapéu para elas. E então a escola sempre foi inclusiva. E hoje, com toda a legislação, mais ainda. Mas é um desafio porque a gente encontra pais em luto, né? Famílias que o primeiro preconceito, né, vem deles, né? E eles dizem que não, eles verbalizam que não, mas muitas vezes a atitude deles é notória, né? Então, saber dosar, dosar é difícil. E eu hoje, todos os dias, assim, eu sou muito, muito, muito grata por ver a evolução, mínima que seja, né? Porque nessas crianças, essa evolução ela é mais visível. Por exemplo, o Levi... Quando a gente vê o Levi aprendendo uma coisa, é mais sutil. Não tem um marco assim, ó. É tranquilo. Vai acontecendo. Vai aprendendo uma coisa, aí vem outra, Isso. Quando a gente está na escola, que a gente enxerga a evolução das crianças com alguma tipicidade, a gente enxerga de forma muito marcou, né? Marcou aquilo ali, é um salto. E é um trabalho lindo que as pedagogas fazem, né? E eu digo para todo mundo lá, você é a autoridade aqui. O laudo médico pode chegar com o que ele quiser dizer. Para mim, a autoridade é sua. Então, o que você disser que é para fazer, a gente vai fazer. Então, a gente tem crianças lá, por exemplo, que nem tem laudo e que tem cuidadoras, que tem AE, como a gente chama. E a gente tem crianças que têm laudo e que não precisam e que não têm, né? Então, é muito rico ver como a pedagogia realmente hoje se especializou e se torna autoridade. Monalisa, a pessoa me falou que outra pessoa contou. Que uma mãe sofrendo muito, porque achava que o filho era autista, ele tinha todos os trejeitos, né, todos os cruzados. E aí ela não tinha muito dinheiro, mesmo assim ela se esforçou, pagou um psiquiatra bom. E aí o psiquiatra entendeu que a criança não era autista, era o uso do celular. Eu ia chegar nisso. E aí educou a família durante 6 meses e o menino tá normal. Sim. Normal assim, né, que a criança tem que ser ativa. Sim. Isso que você está falando é muito forte, é muito real, né? Hoje, Lu, é muito mais fácil eu dar um celular pro Levi do que eu parar para brincar com ele. A gente não tem babá à noite, né? Foi uma opção nossa, a gente não teve babá com o Levi à noite e nem final de semana. Dá trabalho, principalmente na hora de comer, é o meu maior desafio, né? Mas faz parte. É muito mais fácil entregar um celular para ele. Mas hoje, como estudante, eu vejo que se eu puder um celular na mão de uma criança, a bainha de mielina, né, eu vou falar agora da fisiologia, da anatomia e fisiologia do cérebro humano. O cérebro da criança, ele nasce e ele não está fechado ainda. Tanto que a idade da razão é dita que só é 12 anos, porque existe muita maturação neurológica química, né, tanto da reação química que acontece, como também da parte física do cérebro, que não está maturado. E a bainha de mielina, que é aquela parte que liga a cabeça do neurônio até o rabinho do neurônio, vamos chamar assim, onde ele vai ligar, onde a gente queira, onde vai dar o comando, essa bainha, ela diminui, ela fica mais fina, que é um nível de proteção. É como se fosse uma gelatinazinha ao redor de um cordão, né? Então, quando ela afina, você tem mais susceptibilidade de alterações neurológicas ali, descargas elétricas, alterações químicas. Então, ainda hoje não se tem uma explicação nem do TEA, nem do TDAH, nem do TOD. Não existe um conjunto que feche o motivo exato dessas crianças. Fala-se muito na genética, mas fala-se mais ainda nos hábitos. Né? Então, essa questão do hábito, realmente, ele pode ser um reforçador de alguns comportamentos, entenda, não é um determinante. Não estou dizendo que a criança tem TEA porque usou tela, não é por isso, de jeito nenhum, Maria, de maneira alguma. Pode acontecer, o hábito, né? E muda o hábito da criança. Reforça o hábito ruim, reforça comportamentos ruins. A criança que ela não tem o estímulo das telas, ela vai ter uma condição de criatividade mais aumentada, né? Ela vai ter o nível de esforço dela aumentado, o tônus para conseguir fazer pinça, para conseguir escrever, ler. E hoje, uma das coisas que me preocupa também eu vou colocar aqui no nosso tempo, né? Você disse que... Pode no nosso tempo. Então, a gente não tinha controle remoto.
Não. Então, quando tinha televisão, a gente tinha que levantar a bundinha da cadeira, ir lá e Eu tocar. lembro quando foi comprado, chegou um controle remoto da minha mãe. Quando eu comecei a trabalhar, que a minha mãe tinha dinheiro, comecei a trabalhar no meu primeiro emprego, eu comprei um móvel que chamava Rack e uma TV com controle remoto. Aquilo ali pra mim foi o auge. E aí, o que aconteceu? Você, quando criança, você teve que fazer vários estímulos pro seu corpo. Você teve que, dar o comando de pensar, eu quero mudar o controle, eu quero mudar o canal, então eu teve que levantar. Isso é um comando. Quantos músculos estão envolvidos nisso? Quantos processos neurológicos estão envolvidos nisso? Eu vou lá e fisicamente eu toco. Então, esticar o braço, tocar, mudar, voltar e sentar. Eu e meu irmão brigava tanto, rodando aquele bicho. Eu sentava, ele ia, ele vai assistir, se ele vai se lembrar. Mudava o canal, era briga demais, porque a gente sentava e mal eu sentava, ele ia lá e virava o canal. E aí, também, se a gente for pensar assim, um pouco mais para trás, talvez não seja a nossa realidade, né? Mas, se você queria ter uma comida, você não ligava no iFood e pedia. Concorda? Você tinha que preparar a terra, plantar, esperar colher, descascar a escolha, né? Colocar ali, colher e tudo mais, preparar o alimento, botar no fogão, preparar o fogão, o fogo e tudo, depois colocar no prato, depois saborear e depois dizer, gostei ou não gostei. Hoje não. Hoje as nossas crianças, elas querem um Uber, hoje elas querem um iFood. E aí essas facilidades que a tecnologia está nos oferecendo também está nos aprisionando. Então são pessoas que a tonicidade muscular dessas crianças, ela está alterada. E aí, eu não sou muito darwiniana, não, mas eu penso que talvez, com o passar do tempo, quanto mais a gente coloca algo em desuso, menos o nosso corpo precisa disso. Pode ser que um dia a gente não vá ter mais. E isso implica também em demência, né? Implica em outras situações, né? Você falou em alimentação, né? Eu não sou uma pessoa exímia, eu luto para uma boa alimentação diariamente. Eu também. Mas... Me vigio 24 horas. Eu concordo que todo o processo imunológico, né, do ser humano, todo o processo inflamatório do ser humano, ele gera doenças crônicas, né? E aí, infelizmente, a nossa alimentação muito alterada e muito industrializada realmente também pode fazer com que essas crianças estejam com esse nível de dependência de algumas situações, né? Mais uma vez eu digo, não é isso a condicionante para a criança ter TEA ou TDAH, mas que isso pode levar a comportamentos que vão alterando, né? A palatação, o excesso de açúcar. É desafiador. Porque assim, a Karen faz comum aqui em Tijuana. Eu acredito que foi uma das últimas crianças a receber o tablet, porque eu não queria dar. Eu queria tirar ela do Kumon. Foi uma confusão. E ela gosta, e aquela coisa. Mas é vigiando. Aí eu boto aqui no celular. Cara, acabou o tempo. Eu tenho uma frase de Santa Teresa d'Ávila que diz assim, é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, se sua empresa vale muito, ela tem que custar muito, né? Tem que lhe dar trabalho, tem que lhe dar suor. Olha, do mesmo jeito é filho. É filho. Eu digo muito isso na fazenda. Que os funcionários são que nem filho. Sim. Se a gente não disser o que tem que fazer, eles não fazem. E cada reunião que eu tenho, a gente faz muita oficina, e eu sou muito mãe. Né? O que eu não quero para mim, eu não quero jamais para os filhos, né? E lá na comunidade tem muito assim, como é que eu passo numa casa que mora no sítio e não tem um canteiro de tempero? A pessoa vai na cidade comprar. É assim, para mim é surreal. Porque eu fui criado no quintal da minha mãe, tinha aquele, como é que ela chama? Era um canteiro alto. Sim, e ela plantava. Para as galinhas não comer, né? Para a galinha não comer. Olha só, nessa vivência de estudo, eu me deparei com a educação clássica, né? Então eu estou falando aqui dos primórdios do ser humano, lá de Aristóteles, né? Então, como é que o grego, ele educava os seus filhos para serem guerreiros? Como é que eles tinham pessoas com tanto altruísmo, com tanta saúde, com tanta força mental, com tanta inteligência? E a educação clássica, ela diz que a gente tem que formar a criança em 7 disciplinas mecânicas, né? E dentre essas disciplinas mecânicas, até os 7 anos de idade, está a agricultura e a pecuária. Exatamente por isso. Porque quando você planta, você faz a criança aprender a esperar. E aí no futuro ela vai esperar. Ela vai esperar por um chefe, ela vai ter decência de esperar uma reunião, ela vai ter cuidado para esperar um resultado na vida, para ser perseverante. Aí vem as virtudes, né, de fortaleza, de perseverança. Isso mesmo. A pecuária é do mesmo jeito, você está cuidando do outro. Então,
fala-se muito na equitação. Agora a gente comprou um cavalo. Ai. 2. Minha vida capotou. De quem batia ponto no Yacht Club todo sábado à tarde. Hoje a gente bate ponto no sítio. Então a gente comprou um sítio, né? Essa aquisição do sítio foi muito desejada. Já era um projeto da minha mãe. Minha mãe queria um sítio para o colégio. E quando eu ia comprar o sítio para o colégio, meu marido, de jeito nenhum, o sítio é meu. Vai ser nosso, porque eu quero um sítio pra gente, não pra escola. A escola pode vir. E aí foi melhor, porque a escola não teve que fazer um investimento, nem ter o trabalho de cuidar. Mas você já ouviu falar em pedagogia de Waldorf? Sim. Lá em Olambra tem a escola. Waldorfiana. Sobrinhos do meu marido, eles fazem. Sim. E aí eu foi tão difícil pra mim, porque assim, eu criei o Neymar e a Júlia do jeito que eu podia, na minha realidade. Sim. E quando eu conheci a pedagogia de Waldorf, que estava grávida da Cara, eu fiquei louca. Como é que eu vou botar essa menina na escola? O Theo, na época, queria até fazer uma escola lá no sítio, porque essa vivência que é importante, Sim. da criança saber de onde vem as coisas, de esperar. O sobrinho Theo sabe fazer tricô. Sabe de onde vem o lã, como é que... Sim. Isso é muito importante, né? E aí lá a gente está fazendo... a equitação diz isso, quando você domina o cavalo, você domina qualquer coisa. Imagina, uma criança de 3 anos de idade subindo num cavalo. O cavalo é muito maior. A autonomia que ele tem. O cavalo é muito forte. Ela ganha autonomia, ela ganha força, ela ganha resistência. E aí, se ela vence o cavalo, se ela doma o cavalo, ela doma as próprias emoções. Ela não vai ser destemperada para poder reagir na hora de uma discussão, de uma briga. Ela vai moderar os apetites. É o processo de ensinar a gente a ser um bom ser humano, né? Sim. E começa da infância. Que aula, gente, que eu tô tendo aqui. E a gente tá levando, então, as crianças da escola pro sítio, né? Olha. Então, a gente fez isso algumas vezes ano passado. A ideia é que esse ano faça de forma mais efetiva, né? Com aulas mesmo acontecendo dentro do sítio. A gente tá só esperando dar uma tréguazinha nas chuvas, porque a gente teve 2 agendamentos que a gente teve que desmarcar e foi pra gente bem confuso. Eu fiz um curso pela internet da pedagogia de Waldorf. Foi? Que bom. Porque já como eu não podia ter a escola, pelo menos podia proporcionar, né? Sim. A Karen faz tricô. Que bom. Outro dia eu peguei ela, até filmei ela assistindo, fazendo aqui sem olhar. Nessa estratégia, a gente conseguiu um parceiro agora para esse ano na escola de educação financeira, né? Que foi uma coisa que eu cheguei aqui e eu vi os pais reclamarem, vamos chamar assim. Dizia que o filho muitas vezes não entendia. E o estopim foi um pai, ano passado. Um pai olhou para mim e disse assim: Mona Lisa, a minha filha, ela não sabe o que é dinheiro. Ela diz: pai, passa no cartão. Eles estão como se o cartão fosse limitado, infinito, né? Não tem um valor. É diferente da nossa época, a gente tinha o dinheiro na mão e a gente tinha que contar. E se acabar, acabou. Acabou. Hoje não tem mais isso. Então a gente trouxe um projeto de educação financeira, pensando nesse empreendedorismo para as nossas crianças. E é um projeto bem bacana, né? Então a gente está desde o 2º ano do ensino fundamental até o 9º ano do ensino fundamental, cuidando da educação financeira desses meninos. E outra coisa bem legal, pensando aí nessa questão da escola waldorfiana, é o uso do projeto Maker. A gente já tinha robótica dentro da escola, onde as crianças usavam pecinhas do Lego para construir mini-robôs, e aí com isso elas tinham o desafio de fazer programação, porque a geração computacional ela já é realidade, né? Não tem mais volta, né? A gente está aqui com 2 garotos, né? 2 crianças cuidando da tecnologia que está por trás dessas câmeras. E aí, nessa ideia, a gente ampliou o projeto do robótica, que antes era só robô, a gente trouxe o projeto para o Maker, para que a gente possa também estimular essa criatividade. Então, hoje a gente tem, por exemplo, muita construção de brinquedos com papelão, com descartáveis, coisas que acontecem... Estimulando eles a criar. Sim. Porque quando você cria, né, você resolve problema no futuro. Você está dentro de uma empresa que você tem que ter resolução de problema, né? Vocês estão observando, gente, que tudo que a Mona Lisa fala futuramente é para o crescimento da pessoa, de onde ele, no meio que ele estiver, ele vai transcender isso. Sim. Mas eu quero falar aqui da Valdeída atriz. Da Valdeída, da Mona Lisa atriz. Ela te manda um beijo, então, agora com essa troca de nome. Linda. Que ela vai ser Nossa Senhora. Eu tô doida pra ir. Tu souber que eu tô tentando me organizar pra ir. Vamos. Vai ser uma alegria.
E ela contando aqui que a mãe dela botava ela para fazer peça na escola, né? Tudo isso, como é que Deus te prepara? E agora conta como pra gente como é ensinar a Nossa Senhora. Eu fiquei emocionada quando eu vi, eu saí mandando para Deus e o mundo. Que bom! Eu fiquei assim impactada, te juro. Então, esse projeto ele foi iniciado pela madrinha do Levi, né? Uma grande amiga que eu tenho desde 2010, nós somos muito próximas. E quando a chegada do Levi, eu tive uma dificuldade muito grande de escolher os padrinhos, mas optamos por ela, porque Imagina. E aí eles são muito próximos da gente, a gente os ama muito. E foi um casal que nos ensinou muito também essa simplicidade, né? Eles tinham uma vida muito confortável em Fortaleza, em muitos lugares, né? Ela é uma mulher que ela já tinha um jatinho para ir para Nova York de jatinho, né? Então, e hoje ela vive a simplicidade, né, de uma quixaba, que é uma vila de pescadores, bem simples, muito simples. Ela é de Russas, pertinho de Quixaba, e Quixaba é o veraneio, né, o lugar, a casa de praia de quem mora em Russas. E o pai dela era construtor, e eles tinham essa casa de praia, e quando ela era adolescente, há 25 anos atrás, ela começou a fazer a Paixão de Cristo, lendo a Via Sacra na sexta-feira. Começou na casa dela, chamava os amigos, liam lá. No ano seguinte, ela começou a ir na casa de cada um, cada Via Sacra na casa de um. No outro ano, ela disse, não, vamos fazer um enfeite, alguma coisa para botar, representando aquela estação. E nisso tomou a proporção que se tem. E Quixaba hoje é chamada Terra da Paixão, porque tudo gira em torno da Paixão de Cristo. E depois da pandemia, ela voltou para Quixaba, o marido dela, assim, abraçou a comunidade da Quixaba. Eles fizeram, do lado da casa deles, eles pegaram um beco, né, um lugar bem largado da cidade, e eles reestilizaram todo. Então eles promovem, são muito empreendedores, eles ambientaram o local, e todo primeiro sábado do mês eles oferecem iluminação por conta própria, a ambientação toda deles, para que as artesãs da cidade façam uma feirinha lá. Então nesse dia tem pessoas vendendo comida, ganhando seu dinheiro, empreendendo, vendendo artesanato, bem a gente legal. cresce mais fazendo os outros crescerem. Sim, sim. E aí, nessa história, o pai dela, como construtor, começou a construir os cenários fixos do lugar, né? Então, a Quixaba hoje gira em torno disso. E que responsabilidade ser Nossa Senhora, né? Tá com 2 anos que a gente vai como figurante, né? Então, eu fui com o Levi na barriga, fui com o Levi no colo, como figurante. Os outros anos eu ia, só assistia. E aí, esse ano, a pessoa que interpreta... Na verdade, toda a comunidade é quem interpreta, né? Então... Ano retrasado, teve o Pilatos, que veio de fora, e é uma pessoa que ajuda muito, mesmo, um cara que ajuda muito a Paixão de Cristo. E a Paixão tomou uma proporção maior também com a chegada do Bruno, que é quem interpreta Pilatos. Silvânio e Eládio falam muito isso. E aí, esse ano, estava tudo certo da gente ir, mas como figurante, como todo ano. E aí, ela me veio com um convite há pouco tempo, porque... A pessoa que interpreta Maria, que é uma mulher linda, que fez Maria durante muitos anos e vai voltar a fazer, vou só tomar emprestado esse cargo dela, ela tá com câncer, né? Deve ter um propósito aí, né? E aí, eu disse, Sil, eu não sei se eu deveria aceitar, porque eu tenho buscado tanto me afastar da vaidade, eu tenho buscado tanto, né, viver o interior da minha espiritualidade e buscado menos o externo. E ela disse assim, minha amiga, você não vai para uma ostentação, você vai representar o choro de Maria, aquela que ficou aos pés da cruz, né, olhando o seu filho se sacrificar por todo mundo. Não me dê um não. Eu disse, não, minha amiga, por você eu não posso dar um não, a sua história me inspira, né? Então assim, o seu servir diário me inspira. E assim, eu vejo, Mona Lisa, como assim, você fala da sua conversão, eu vou informar mais sobre isso. Aqui, Mona Lisa. Obrigada. De um católico se converter, né? A Igreja Católica está dando uma virada, né, agora. Fico feliz por isso. Eu também, porque eu já vi a igreja da minha cidade com pouca gente, hoje eu vejo lotada, eu fico... E sabe quem que tá catequizando meu marido? A Karen. Que bom. Porque ela disse, só vai pra missa se ele for. E aí ele tem que ir. Os filhos fazem tudo. Os meninos já estão olhando ali pra mim.
Então, gente, só pra fechar. Não, Quem puder, vá assistir A Paixão de Cristo na Quixaba. A Terra da Paixão é linda. Quixaba é perto de onde? Do lado de Aracati, de Canoa Quebrada, né? E a cidade é bem pequenininha, muito simples, mas o espetáculo é realmente um espetáculo. É a maior paixão de Cristo do Nordeste a céu aberto. Eu tô com muita vontade. Desde que eu te vi lá, olha, pra tu ver como a influência da pessoa, né? Vale a pena. E eu tenho vivido muito eu tô em busca das coisas do alto. Sim. E você falando da sua amiga dela ter esse luxo todo, eu acho que é aí que entra a depressão. Quando a pessoa não tem Deus, quando ela já tem tudo, e aí? Que sentido tem a vida, né? É muito sobre isso, né? Sobre a busca das coisas do alto. Mas só para fechar, quem busca mais também é mais tentado, né? E semana passada eu fiz algo muito feio, né? Eu estava em Caxias do Sul, e Caxias houve uma situação muito difícil. Na semana passada, uma professora foi esfaqueada e foi muito triste para a situação toda lá. E eu que vivo a educação e estar dentro da cidade que passou aquela situação foi muito difícil. E aí eu resolvi fazer um post repostando a notícia. Depois eu repostei a fala de uma amiga que é educadora. Depois eu coloquei uma condição que eu disse assim, me preocupa muito porque aqui em Tianguá é muito comum as pessoas investirem na educação dos filhos até o 9º ano, mas depois elas colocam o filho no ensino médio, na escola pública. E além de ser desumano com as pessoas que não têm, que vêm da escola pública o tempo todo e muitas vezes falta vaga no ensino médio, elas vão para lá por qual motivo? Para economizar dinheiro? Para poder entrar na faculdade mais fácil. Mas o sistema de cota mudou, não existe mais aquelas cotas como se falava antigamente, né? Então, continuam tendo pessoas que optam para economizar. E eu fui tomada de uma ira, talvez, né? E coloquei isso para fora de uma forma muito leviana, porque eu errei em repostar uma notícia sobre a morte de um garoto. E eu penso que do mesmo jeito que a gente faz algo de ruim público, a gente tem que aproveitar o público para se redimir. Né? Então, é a minha forma de dizer. As pessoas saem desse podcast talvez achando que a Mona Lisa é perfeita, e não é. Ainda tenho muitos desafios a vencer. Eu acho você bem perfeita. E muito tentada. Eu sei que serei todos os dias. Então, assim, tome a sua cruz de cada dia e siga, né? E siga. A gente vai pecar até a última hora, né? Sim. Eu tenho consciência disso, né? E tenho muitos livros da igreja. E eu chamo a Karen para rezar todo dia. E é engraçado. Aí tem dia que ontem eu não estava por conta da menopausa, eu estou muito cansada, né? Estou vivendo um momento assim bem complicado. E a Karen, vamos, mãe, rezar. Tipo assim. É sem vontade mesmo, tem que ser feito. Sem vontade. E eu fiz um livrinho que a gente começa agradecendo, né? E ela fica pensando. E aí teve a parte do pedido que eu achei assim a coisa mais linda. Ela é louca pela madrinha dela. A madrinha dela é minha amiga desde que a gente fez o concurso para professora. O nome dela é Maria de Jesus e eu chamo ela minha Jesus, meu Jesus, né? Porque a Jesus, ela é até ministra da Eucaristia, ela é um amor. Aí ela, mãe, eu vou pedir para que a minha madrinha venha aqui sábado. E a madrinha dela, assim, eu disse, Jesus tem que me ajudar a catequizar essa menina, que ela tem que catequizar o pai dela, e assim vai, né? Mas é muito do exemplo, né? É assim. Assim, eu tenho consciência do que eu fiz pelos meus filhos, do que eu criei. Se hoje eles já são adultos, não estão nesse caminho, eu tenho certeza que um dia eles voltam, né? Porque eles querem experimentar outras coisas, né? E voltando aqui, Valdeída, com essa sua participação, né, de Nossa Senhora, e eu sei que nesse trabalho, né, tá na internet, não é... Tem muitas coisas, né, que as pessoas pensam da gente, mas eu apareço mais porque eu preciso vender muita coisa. Sim. Eu vendo turismo, eu vendo a Ibiapaba, eu vendo os produtos da fazenda, vendo meus produtos. E vende os produtos dos outros, né? Porque hoje você não traz mais só a sua marca. Hoje você dá o seu brilho, a sua luz, para que outras pessoas também sejam iluminadas. Eu vejo muito assim. Eu sempre, desde que eu comecei, eu não vejo problema eu divulgar o outro. Tem gente que só se for pago, ou tem negociação de todo jeito. Se eu achar que é legal.
Né? Agora que eu faço como que o povo do Instagram é meu, né? Eu posto o que eu quiser. E ultimamente os Frei Gilson tá lá direto. Olha, eu pego cada carão dos Frei Gilson. É. Porque assim, eu vou brincar aqui, tá, gente? Eu digo que eu tenho um nome sujo na igreja. O padre quase morre de rir. Porque a Karen toda hora cobra porque que eu não comungo, né? Porque meu marido teve um casamento na igreja religiosa e eu também. Mas aí Deus é que sabe dos próximos episódios. Vamos ver o que Mas eu vou falar acontece. sobre um assunto que pouco se fala, que é a nulidade matrimonial. Eu não estou dizendo que todo mundo tem direito a isso. Eu vou buscar, Mas assim, eu vou buscar pelo menos ver. a minha parte, né? Porque tem a dele querer, né? Sim. E é tão complicado, sabe, Mona Lisa? Porque assim, de fato eu casei, né? E assim, mas já tá com 16 anos que eu separei. O Theo tem mais de 30 anos. A gente tem uma filha, mas como todo segmento que a gente faz, gente, a gente tem tudo tem normas, né? Tem ensinamentos, então, para estar na igreja, para ser um bom católico, para ser um católico de verdade, a gente precisa pagar as contas, limpar o nome. Gente, eu tô aqui, eu quase não falei, vocês viram, né? Ouvindo a Dona Lisa, eu só quero falar na mãe dela, porque eu vinha pensando na mãe dela o tempo todo, na história e tudo, né? E como é que eu ia abordar isso sem ferir, sem emocionar, mas não deu. A gente se emocionou. Porque o que nos inspira são as forças das mulheres, né? As histórias. Como foi sua mãe, como é você agora, e é um privilégio estar aqui com você hoje. Obrigada. Obrigada mesmo, de coração. Eu sabia que eu ia me emocionar. Talvez não pela história do empreendedorismo, mas pelas coisas do alto. Porque eu lhe acompanho. Eu vejo o seu desempenho, a sua força. Eu acompanhei os 12 meses do Levi. Eu olhei aquela história do aniversário dele milhares de vezes. Da sua sensibilidade de mostrar cada mês um santo. Sim. Né? As histórias do santo e falar deles. Foi assim, para mim foi muito fantástico. E eu acredito, Manalis, que a gente tem que disseminar o que é bom mesmo. Disseminar como é que a gente é de fato, né? De fé, de força de trabalho, de mãe, gente, porque não é fácil. Tem dia que, às vezes o Theo me cobra, ai, pra que você inventa tanta coisa, não sei o quê. E eu só olhei pra eles assim, eu só faço o que tem que ser feito. E teve muitas situações que eu passei na minha vida, que você deve passar, questão de palestra, de estar em evento, que tem coisas que eu vou porque eu sei que é propósito. E quando eu chego lá, eu aprendo mais, muito mais. Já passei por situações que, como Deus é bom pra mim. Né? E eu queria que você desse um conselho aqui para as pessoas que como você, né? Porque às vezes o que eu já vejo muito, Mona Lisa, assim, e já passou por mim, comigo também, da gente querer que um filho de 19 anos ele sabe o que ele quer para a vida dele toda, né? O resto da vida dele toda. E eu sempre disse para meus filhos que eu sempre fiz o que tinha que ser feito. Então, na minha época eu não tinha outro emprego. Era a opção ser professora, concursar para eu me ter uma estabilidade. E aí só depois, eu sempre gostei de artesanato, então os artesanatos me sustentam, gente. Então eu tinha que ter um concurso, porque depois eu tive filhos e foram outras situações. E nunca eu tive só uma renda, gente. Então não é de hoje, você tem muita coisa? Nunca tive. Sou funcionária da fazenda. Sim. Mas eu sempre tive. E o que eu quero dizer para as pessoas com essa história? É porque você faça o que tem que ser feito agora, e quando você seguir o caminho, quando você puder, você pode fazer o que você quer. Verdade. Né? Eu acho que olhando para essa questão do empreendedorismo, a gente tem que ver que todo mundo pode empreender. Sendo gestor, sendo colaborador, sendo aspirante, né, como quem está na faculdade ainda, por exemplo. Eu penso que empreender vai além de você ser um CNPJ. Você pode se empreender com o seu CPF, sim. E quando você empreende, nada mais é do que você gerar valor naquilo que você faz. Você pode fazer um bolo. Como você vende esse bolo? Como você conta para as pessoas que vão comer o bolo que ele é o bolo e não um bolo, né? Você pode lavar uma louça dentro de casa. Como eu lavo essa louça? Como eu me mostro para as pessoas? Como eu me vendo para aquela pessoa que recebeu a louça limpa? E eu acho que você faz isso muito bem, porque
O turismo faz isso muito bem, né? A gastronomia faz isso muito bem. E é muito bom. Experiência, a gente promove a experiência. E quando você promove uma experiência, você entrega muito mais valor do que um produto, do que um serviço, né? E eu vejo que minha mãe fazia muito isso. E é o que eu tento continuar na escola. Quando você faz um show em praça pública, para que não só os seus alunos assistam, mas que também toda a comunidade possa ser impactada por aquilo ali, possa ver cultura naquilo ali, você está fazendo empreendedorismo, sim. Um dos grandes empreendedorismo que a gente teve esse ano agora, que eu vejo assim, o meu sonho foi fazer intercâmbio, né? E na época eu não pude fazer, e também casei muito cedo, enfim. Não pude fazer intercâmbio, e eu queria trazer isso para a cidade. Tentei muito, através do colégio, ainda não foi possível, mas conseguimos através da faculdade. Então, olha. Meu filho, de 18 anos, cursa administração conosco na FACIB. Ano passado ele fez um intercâmbio particular, né? A gente mandou ele para os Estados Unidos como ele queria. E aí esse ano, dentro da faculdade, a gente conseguiu fazer uma parceria de um projeto. Então ele está na Itália agora, sendo professor de inglês numa escola pública, né? Lá. E a gente pagou muito pouco, a gente pagou só a passagem dele e uma pequena taxa do intercâmbio, que foi, assim, ínfimo, né, em relação a tudo. Então, não é mais um sonho impossível para quem está no interior, né? Santa Maria. É um sonho possível. A Faculdade de Biapaba está realizando isso, né? Então, a gente está recebendo agora intercambistas e mandando intercambistas lá para fora. Isso é muito bom, porque esses meninos voltam também com muito mais cultura, voltam com possibilidades, mais né? Maduro, mais né? maduros. Ver como a vida lá fora, né? E a educação lá fora é muito diferente da nossa, né? E engraçado que ele, quando foi aplicar, ele poderia ter sido escolhido por qualquer empresa. Loja de sapato, muito comum, né? Contratar. Ele vai como voluntário para trabalhar durante aquele período, ele recebe moradia na casa de uma pessoa, de uma família de lá, e também aprende tudo mais, né? E aprende sobre o negócio, porque ele está fazendo administração, era o curso dele. E aí, ele acabou sendo escolhido por uma empresa do tipo escola. Aí eu vi a mão de Deus, né? Deus. No intermédio da minha mãe. Eu disse, mãe, a senhora botou seu dedo aqui. Da educação. Porque ele podia ter sido escolhido por qualquer empresa. Ele foi escolhido por uma empresa de educação para dar aula, né? Então, olha, quantos anos ele tem? 18 anos. Olha, ele já tá fora, né? Mas volta logo, volta agora, no próximo mês. Né? Ela vem com a bagagem, né? Sim. Que bom. É isso. Eu queria lhe dar um mimo que é especial para mim. Esse perfume, o nome dele é Sint Rose, em holandês, que é Santa Rosa. Por conta das rosas da fazenda e por conta da Santa Terezinha. Ah, que lindo! Agora esse aqui é... Santa Teresa do Menino Jesus. Santa Teresa de Lisieux. Minha norinha é francesa. Obrigada. Pra você. Que linda. Uau! Que buquê recheado, lindíssimo. É lindo, de rosas. Linda. Mona Lisa, muito obrigada. Eu que agradeço. Você me emocionou, me ensinou e nós vamos já conversar, eu quero saber umas coisas. Eu que aprendi muito. Gente, é isso. Estou muito feliz com o final desse episódio. E não percam, eu estou assim, sem palavras para dizer o quanto foi importante para mim. Nós falamos sobre empreendedorismo, sobre as coisas do alto, que é o que nos impactou aqui, sobre pessoas que são exemplo de vida, e nós estamos aqui para isso. Uma busca incessante de ser melhores, para deixar um legado, ou para que as pessoas possam se inspirar nisso e também ser melhor. Diga aí o que você achou desse episódio. Eu adorei. Fiquei muito feliz, muito à vontade. Né? Me senti em casa, assim, porque eu tenho muito de casa, você sabe disso. E admiro muito, muito bom. Estar perto de quem a gente admira. É isso, pessoal. Comenta lá, curte, compartilha.